Olá pessoal! Hoje falaremos sobre a ajuda do Papa às Filipinas, São Sebastião, religião mundial unificada e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. A ajuda do Papa às Filipinas e aos migrantes na fronteira com a Belarus. Francisco enviou uma contribuição inicial de 100 mil euros à igreja no país asiático para aliviar as consequências do tufão Rai e uma quantia semelhante à da Caritas Polônia para o socorro a pessoas bloqueadas na fronteira com a Belarus. Por um lado, a catástrofe ambiental que atingiu o coração das Filipinas, pelo menos 400 falecidos, dezenas de desaparecidos e 8 milhões de pessoas afetadas em 11 regiões, de acordo com os números da ONU. Por outro lado, o que tem sido chamado de a fronteira da vergonha entre a Belarus e a Polônia, onde se encontram bloqueados há meses migrantes que continuam morrendo sem que nem mesmo a mídia informe sobre sua tragédia. Em solidariedade, o Papa decidiu enviar uma ajuda humanitária de 100 mil euros a cada uma das situações de emergência. Filipinas, ajuda imediata. Francisco confiou ao Descatério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral a tarefa de mandar entregar o valor nas Filipinas, com a colaboração da Nunciatura Apostólica local. Os destinatários serão, segundo o comunicado do Descatério do Vaticano, as dioceses mais afetadas pela calamidade e a contribuição destinada a obras de assistência nesta fase de emergência pretende ser uma expressão imediata do sentimento de proximidade espiritual e de encorajamento paterno do Santo Padre em relação às pessoas e territórios afetados, já expressa no Ângelus de 19 de dezembro passado. A contribuição, deve-se notar, é parte da ajuda que está sendo ativada em toda a Igreja Católica e que envolve, além de várias conferências episcopais, numerosas organizações de caridade. Na terra de ninguém. A mesma decisão, por parte do Papa, diz respeito à longa emergência de migrantes na terra de ninguém, o trecho de terra que separa Belarus da Polônia, onde se encontram pessoas sobretudo sem direitos e, portanto, um paraíso para todos os tipos de tráfico, a começar pelo tráfico humano. No local estão há 5 meses milhares de imigrantes tentando entrar na Europa. Para aliviar a situação, Francisco destinou 100 mil euros, apoiando assim a Caritas polonesa em seu trabalho de assistência. Deixe sua prece para as pessoas que vivem nas Filipinas e os migrantes nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Cardeal Tempesta, São Sebastião. São Sebastião é um dos santos mais venerados entre o povo brasileiro. No dia 20 de janeiro, teremos a graça de celebrarmos o padroeiro de nossa querida Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em preparação à festa, realizamos a trezena de São Sebastião, com a visita da imagem peregrina por todos os cantos da cidade, na qual os fiéis cariocas pedem a intercessão do glorioso padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. São Sebastião é um dos santos mais venerados entre o povo brasileiro, por causa de sua poderosa intercessão e incontáveis milagres obtidos. Ele se tornou o padroeiro de muitas cidades e outras tantas cidades e bairros por todo o Brasil receberam o nome de São Sebastião. Desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião é o padroeiro dela, da Arquidiocese da Catedral e, a partir de 2019, junto com São Jorge, do estado do Rio de Janeiro. Sebastião nasceu em Narbonne. Os pais eram oriundos de Milão, na Itália, do século III. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e a dos irmãos. Ao entrar para o serviço no Império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e principalmente na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois sem que as autoridades soubessem, nesse tempo, no Império Diocleciano, a igreja e os cristãos eram duramente perseguidos, porque o imperador adorava os deuses, enquanto os cristãos não adoravam as coisas, mas as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Esse mistério
o levava a consolar os cristãos que eram presos de maneira secreta, mas muito sábia. Uma evangelização eficaz pelo testemunho que não podia ser explícito. São Sebastião tornou-se defensor da igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo, tornar-se mártir. E um apóstolo denunciou-o para o império, e lá estava ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por se sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império era esse serviço, denunciando o paganismo e a injustiça. São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus, o imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco e muitas flechadas sobre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele estava ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o império. Evangelizou, testemunhou, mas dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. São Sebastião é um exemplo de coragem ante os obstáculos da vida e fidelidade mesmo diante das contrariedades e perseguições. É interessante notar o seu empenho em fazer o bem ocultamente, aproveitando todas as circunstâncias para semear alegria, consolo e ânimo para as pessoas próximas, mesmo sabendo que quando fosse descoberto poderia ter complicações. São Sebastião também pode ser reconhecido por sua prontidão em fazer a vontade de Deus e enorme espírito de serviço, pois após recobrar a saúde ele se volta para os outros e quer continuar fazendo o bem, sem achar que já fez muito na vida e que agora precisa repousar. A vida de São Sebastião nos mostra que tudo ele venceu com muito amor. O tema da nossa trezena e da nossa festa neste ano é São Sebastião, Arauto da Comunhão. Olhando para a vida deste grande santo, percebemos que só foi possível ser corajoso devido ao seu grande amor pelo Evangelho e por Jesus. Ah, como temos que aprender com São Sebastião! Ter amor a Deus, ao próximo e a vontade sempre de se doar. São Sebastião compreendeu que sua permanência em Milão seria insignificante. Era preciso dialogar com o que parecia hostil. A ação de São Sebastião não foi tanto aquela de buscar os que estão fora, mas sim de levar o que carregava dentro. O amor gratuito de Deus por cada homem e mulher que vem a esse mundo. Ao dirigir-se a Roma, decidiu dedicar-se a esses. Contudo, que o exemplo de São Sebastião nos ensina a ser um exemplo de cristão, amando sempre a Deus e ao nosso próximo. Queremos pedir a intercessão do nosso padroeiro para que reine em nossas arquidioceses o dom de serviço e de se colocar em favor do outro. Pedimos também a São Sebastião pelo fim da pandemia, em todas as suas cepas e variantes, bem como do surto da gripe e por todos aqueles que se encontram em um leito de hospital. Glorioso mártir São Sebastião, nos livre e proteja da peste, da fome e da guerra. Amém. Deixe um amém nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Crislã não existe. Juiz egípcio alerta para fake news sobre o documento de Abu Dhabi. Se nós, fiéis, não somos capazes de nos dar as mãos, abraçar-nos, beijar-nos e também rezar, a nossa fé será vencida. Esse documento nasce da fé em Deus, que é Pai de todos e Pai da paz. Condena toda a destruição, todo o terrorismo, desde o primeiro terrorismo da história, que é o de Caim. É um documento que se desenvolveu em quase um ano, com idas e voltas, orações. Para amadurecer, ficou um pouco confidencial, para não dar à luz à criança antes do tempo, para que seja maduro. Papa Francisco. As campanhas promovidas no Ocidente e nos países árabes para fazer crer que o documento sobre a fraternidade humana visaria fundir as diferentes fés em uma religião mundial unificada devem, na realidade, ser rejeitadas como falsas narrativas, construídas com esmero, manipulando os dados da realidade. É o que afirma com veemência o juiz do Conselho do Estado egípcio, Mohamed Abdel Salam, em um articulado discurso relançado em árabe também pelo site abona.org. O juiz escreve com pleno conhecimento de causa, na qualidade de conselheiro do grão-imame de Al-Zahar, Sheikh Ahmed
esteve pessoalmente envolvido, juntamente com o sacerdote egípcio Ioannis, na época secretário pessoal do pontífice, no processo de redação do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da coexistência comum, assinado em Abu Dhabi em 4 de fevereiro de 2019. Em agosto do mesmo ano, Mohamed Salam tornou-se secretário do Comitê Superior para a Fraternidade Humana, órgão criado para promover iniciativas inspiradas no conteúdo do documento de Abu Dhabi. Em seu discurso, o juiz egípcio, que também contribuiu para a elaboração de dispositivos legais para combater a violência e os abusos cometidos em nome da religião, repropõe o contexto em que amadureceu o documento de Abu Dhabi e as razões que levaram à sua publicação. Durante décadas, a mídia ocidental tem representado o Oriente em geral e o mundo árabe em particular como áreas infestadas de intolerância e perseguição religiosa. Por muito tempo, nessas regiões, as contrastantes agendas políticas das forças em conflito visaram explorar a religião para perseguir seus próprios objetivos. Argumentos religiosos foram explorados por diversos projetos de hegemonia e dominação para justificar assassinatos, deportações, expropriações ilegais de terras. E apesar de tudo isso, mesmo nas regiões do Oriente Médio, em muitas fases da história, prevaleceu a tolerância e a coexistência. O documento de Abu Dhabi foi concebido como um apelo à paz e à convivência, dirigido a todos os seres humanos, crentes e não crentes. Mas em torno a tal iniciativa, desenvolveu-se nos últimos tempos uma tentativa de criar uma nova religião, chamada religião abraâmica. Esta pseudo-narrativa, alimentada por círculos que operam tanto no Ocidente como no Oriente Médio, tem principalmente como alvo e pretexto de suas campanhas a Casa da Família Abraâmica, um complexo interreligioso em construção em Abu Dhabi, por inspiração do Comitê para a Fraternidade Humana, que verá uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga e um centro cultural construídos no mesmo terreno. Alguns sites e mídias sociais atacam este projeto com a falsa alegação de que a iniciativa é uma tentativa de unificar todas as religiões abraâmicas e promover uma religião mundial unificada. O juiz egípcio também se refere à expressão Crislã, usada em campanhas de manipulação da mídia para delirar sobre supostos planos de fundir cristianismo e islamismo em um único credo. Para refutar as falsas narrativas postadas online, aponta Mohamed Salam, bastaria olhar com o mínimo de atenção o próprio projeto da Casa da Família Abraâmica em construção. Descobrir-se-ia, de fato, que os 3 lugares de culto, mesquita, igreja e sinagoga, surgirão em 3 prédios distintos, e cada um deles expressará claramente a sua ligação com a respectiva comunidade de fé. Nas 3 construções, os ritos e as liturgias decorrerão de acordo com as suas respectivas tradições, como já acontece há séculos em muitas cidades do Médio Oriente, onde muitas vezes se encontram lado a lado, na mesma área, igrejas, sinagogas e mesquitas. As diferentes tradições de fé, continua o juiz egípcio, compartilham muitas vezes as mesmas aspirações de paz e justiça. E certamente, a Casa da Família Abraâmica, que no próprio nome se refere ao vínculo que une judeus, cristãos e muçulmanos ao patriarca Abraão, pai de todos os crentes, certamente vai querer representar um sinal desta partilha, o que não diminui a especificidade e riqueza das tradições de cada comunidade de crentes. Em 8 de novembro, participando do 10º aniversário da fundação da Casa da Família Egípcia, um órgão de ligação interreligiosa ativo há alguns anos para prevenir ou mitigar conflitos sectários, o próprio Sheikh Ahmed Al-Tayeb alertou contra aqueles que propagam uma falsa imagem de fraternidade entre religiões, segundo as quais judaísmo, cristianismo e islamismo são apenas correntes de uma única religião abraâmica, evidenciando a pretensão violenta que se esconde em toda a narrativa teórica de querer necessariamente unir todos os homens em uma única pertença religiosa. Recentemente, também o patriarca copto-ortodoxo Tawadros II tomou distância das fórmulas e teorias que tendem a prefigurar a existência de uma hipotética religião abraâmica, na qual convergeriam o judaísmo, cristianismo e islamismo. Esta ideia, salientou ele, parece categoricamente inaceitável. Representa uma negação das 3 fés monoteístas e é teorizada e utilizada apenas em chave política para apagar as características do judaísmo, cristianismo e islamismo. E você? Acha que estão tentando criar uma religião mundial e única?
Deixe nos comentários a sua opinião. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.